Bora, gente! Bom dia, bom dia! Hoje com a internet maravilhosa, dando tudo certo. Bora para essa reunião. Eu não chamo nem de live, porque esse bate-papo aqui, ó, é diferente. Se você não conhece, hoje é o dia. Hoje é o dia de você estar com a gente. Hoje é o dia de você participar dessa live. Vocês vão ver que é um pouco diferente aí. Eu não sei se vocês participam muito de lives aí. Isso aqui é diferente. Pelo menos é o que eu ouço. Bora pra cima. Vamos para a nossa reunião hoje, terça-feira, 4/8. Mas se você estiver assistindo também no YouTube, depois eu vou colocar lá. Bora pra cima, taca-lhe pau. E hoje nós vamos falar que toda decisão começa antes da escolha. Olha que interessante, toda decisão começa antes da escolha. E tá lá no manual, eu sempre trago o manual no começo. Olha a Tânia aí, bom dia. Lá no manual já está falando em Tiago 1, 14 e 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Olha que interessante, 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. E aí, por que a gente está falando desse tema? Não é apenas reconhecer que existe uma guerra interior, não explica que somos vencidos por ela. Olha o texto. Mas apenas reconhecer que existe uma guerra interior não explica como somos vencidos por ela. Por isso, hoje precisamos voltar um passo. Olha que interessante. Então, se você está aí, participa das nossas reuniões às 7. Entenda isso. Só que explicando por que o tema, por que toda decisão começa antes da escolha. Ontem nós não conseguimos, mas éramos para falar por que fazemos aquilo que sabemos que nos prejudica. Mas não é só o momento. Hoje nós vamos falar o que antecede o momento. Pegou a visão? Então quem estiver chegando aí, chega com a gente. 7 horas, nossa reunião, nossa blindagem de mentalidade. E hoje o texto fala bem aqui assim, ó. Mas apenas reconhecer que existe uma guerra interior não explica como somos vencidos por ela. Por isso, hoje precisamos dar um passo, voltar um passo. Antes de tentar mudar uma decisão, precisamos compreender como ela foi construída. Caso contrário, continuaremos culpando a falta de força de vontade por escolhas que começam horas, dias e até meses antes. Muitas vezes a gente não realiza os nossos sonhos. Muitas vezes a gente não faz o que a gente sabe que isso é uma promessa de Deus. Muitas vezes a gente deixa de continuar cuidando da saúde, de poupando dinheiro, de continuar. Muitas vezes. Isso, essa decisão de parar, não é naquele momento, quando você fala assim, putz, aquele dia eu parei. Isso é uma construção anterior. Olha que louco isso. É uma construção que antecede. Só para vocês entenderem a ideia, lá em Tiago, ele mostra que nenhuma queda acontece de uma vez.
existe um processo. E aqui eu fiz até uma figura que fala que a gente é atraído, desejo alimentado, justificativa, comportamento e consequência. Então, alguma coisa nos atrai, gera um desejo, isso a gente justifica, e aí está o ponto, quando a gente começa a justificar. Aí gera o comportamento, quando você começou a justificar, e aí tem a consequência. Pega esses pontos, pega esse movimento, atração, desejo, justificativa, consequência, comportamento e consequência. Isso sempre faz você tomar alguma atitude, ou positiva ou negativa. Ou positiva ou negativa. Lembre-se disso. Traz isso para você. Só para você entender, quando o comportamento aparece, enxergamos apenas o final. Não percebe as pequenas permissões que preparam para aquela escolha. Quando a gente fala, não, hoje eu não vou fazer, tá tudo bem, é só hoje. Essas pequenas permissões. Toma cuidado. É uma linha muito fina, muito tênue. Para a gente não perceber que depois a gente vai justificar, vai gerar comportamento e consequência. É muito louco, né? E isso que Tiago está falando, lá em Tiago 1:14. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ele está falando sobre isso. Se a gente não percebe isso, as coisas vão acontecer meio que na bacia das almas, deixa a vida me levar, e você vai estar lascado. Vai se ferrar. A palavra é essa. Não tem outra palavra bonitinha. Olha como é perigoso. Olha aqui, ó, o princípio. A escolha visível é apenas o último passo de uma construção, de uma decisão construída no silêncio. Bom dia, Gielma. Chega junto. A escolha visível é apenas o último passo de uma decisão construída em silêncio. Então, aquela escolha, falar, mesmo sabendo que é bom, se justifica, então eu não fui essa semana, então tá tudo certo. Esse mês eu não poupei, então eu vou enfiar o pé na jaca. É o último passo. E aí você já desistiu. Olha como é importante a gente perceber as coisas. Observa como começa. A pessoa não desiste no dia que anuncia a desistência. Antes, reduz o esforço, perde o entusiasmo e constrói motivos para parar. A disciplina de acordar cedo não começa quando o despertador toca. Começa nas escolhas da noite anterior. A explosão de raiva não começa no grito. Começa nas interpretações e mágoas que foram alimentadas. Geralmente tentamos vencer apenas no último estágio, quando o desejo já ganhou força. As grandes quedas chamam atenção, mas são as pequenas permissões que constroem o caminho. Cara, é muito top isso. Se não deu uma luz aí para você, se você não percebeu,
Se você está desistindo hoje, esse é o último estágio. Esse é o último estágio. Verdade, você já criou processos para essa desistência. Você já foi fazendo coisas cômodas para justificar aquele dia que você vai desistir. Olha como é louco a mente, hein? Que nem eu sempre falo, doideira, né? É muito louco. Ponto de virada. Talvez estejamos tentando vencer nossas batalhas tarde demais. Em vez de perguntar por que eu fiz isso, pergunte: quando comecei a construir essa decisão dentro de mim? É muito forte isso. É muito forte isso. A gente desiste das coisas antes de tomar a decisão. A gente desistiu, pode ser até meses antes. Ah, Neia aí, obrigado, Neia. Bom dia. Talvez estejamos tentando vencer nossas batalhas tarde demais. E aí muda a pergunta. De vez de falar assim, por que eu fiz isso? Por que eu desisti? Pergunte-se quando comecei a construir essa decisão dentro de mim. Legal, Nina. Chega junto. Segunda a sexta, 7 horas, estamos aqui, ó. Vem com a gente que o negócio é brabo, é bruto aqui, viu? É chacoalhão na gente. Isso aí, Nina. Obrigado, Neia. Neia é fera demais. Chega junto, Tati. A gente começa às 7. 5 para 7. Chega junto. Eu estou vendo até para trocar o horário. Vou ter algumas mudanças aí. Já estou falando há alguns dias. Mas vamos ver. Talvez vão ser maluco. Vou fazer até antes. Fazer que nem o Frei Gilson, de madrugada. Conclusão. Olha a conclusão. Ontem descobrimos que existe uma guerra dentro de nós. Nós percebemos. Hoje entendemos que essa guerra começa antes da ação. Aqui, ó, no pensamento, na permissão, na justificativa que aceitamos. A gente começa a afrouxar aqui dentro. Tudo é sobre nós. Tudo é sobre nossa mentalidade. Tudo. Ah, é que as pessoas, é que os outros, é que é isso. Isso aí tudo não existe. Tudo é aqui, ó. É as permissões, é as nossas crenças, é as nossas conclusões. É tudo sobre nós. O que você está vivendo é tudo sobre você. Coisas boas e coisas ruins. Eu vejo muita gente terceirizando responsabilidade. É sobre você. Principalmente empresário. É o mercado, é isso, aquilo. E você? Ah, não, ele é o perfeito. Tudo é sobre a gente. Muitas pessoas já entraram aqui. Ah, é que fulano, é que ciclano, é que ex-marido, é que ex-patrão, é que... Não, é tudo sobre a gente. As permissões. Começa é no pensamento e nas permissões. É forte, é desconfortável, mas é verdade. É verdade. Só para você perceber a nossa tarefa de hoje, ó. Escolha um comportamento repetitivo e observe onde ele realmente começa dentro de mim. Positivo ou negativo, é só de observação. Quando ele começa?
assunto que eu trouxe aqui é desconfortável, né? O pessoal deve estar até gelado aí ouvindo. Mas toda decisão começa antes da escolha. Você vai viver meses para frente, final do ano, o ano que vem, você já está escolhendo hoje. Você já está acontecendo hoje. É duro de falar, é até mais... Mas perceba isso. Por quê? Porque dá para mudar também. Dá para transformar. Dá para a gente ser o que a gente deseja ser. Todas as pessoas que fizeram grandes coisas, elas só foram. Não desistiram. As decisões dela... Como assim, Tânia? Fala mais. A mudança em si, se for isso, as suas escolhas já foram aqui, ó. Aqui é só o resultado. Qual momento? A mudança, ela acontece, ela é o resultado. O que eu estou fazendo hoje, talvez a mudança não aconteça hoje. E na maioria das vezes não acontece. É aqui. Só que a continuidade dele é um exercício físico, né? É controlar a alimentação. Esse combo não vai dar resultado agora. Vai dar resultado aqui. Mas a continuidade dele vai trazer o resultado lá na frente. Essa é a ideia. Show, Tânia. Então, toda decisão começa antes da escolha. É aqui dentro. Por isso que eu falo, aqui que está o nosso jogo. É isso. Simples assim. Não é só quando lá chega, quando... Não, é antes. E isso está na Bíblia. Está lá no nosso manual. Quando eu leio e percebo isso, eu falo, caraca, olha aqui, ó. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus maus desejos. É antes, é a atração. Aí é o que o texto trouxe aqui, ó. Aí o desejo é alimentado, a gente justifica, tem um comportamento, já era. Aí nós vamos ter a consequência, vamos colher o resultado. Simples assim. É muito louco isso, né? E muito bom. Muito bom. Certo, turma? Ô, Nina, nenhum dos dois. Não sou pastor. Não sou psicólogo, apesar de ter feito 2 semestres de psicologia. Mas não. Eu estudo, né? Gosto de ler, gosto de estudar. E aqui a gente traz uma reflexão. Né? A gente tem esse bate-papo aqui para a gente ter um despertar, né? Ter um foco maior. Ah, com certeza, eu sou o maior, né, Luísa? Vocês são doidos, viu? Sempre. Ah, eu sou cafona, viu? Nina, sempre é deixa eu ler aqui, o Espírito Santo. Sempre. Principalmente quando a gente busca, ele vai dando um caminho. E não é nada mágico. Não é nada mágico.
é que a gente vai buscando, vai direcionando, o Espírito Santo vai direcionando, a gente vai tendo mais clareza mental. É isso, Mina. Eu percebo muita gente, até na igreja, que fica buscando esses movimentos extraordinários. Se a gente pega a vida de Jesus, ela mostra a simplicidade de ter um pensamento guiado para o querer de Deus. Só isso. Não são coisas extraordinárias. Ele fez cura, fez milagres, mas sempre foi na simplicidade de ajudar o próximo, de cuidar, de ensinar. Então, por isso que é guiado pelo Espírito Santo, é isso. Não tem nada mágico. Só a gente entender, ter clareza, ter calma. Por isso que a Bíblia sempre está falando pra gente, para ter consciência. Bom dia, Maria, chegando no finalzinho, pra gente ter clareza. Não, fica tranquila. Bom que chegou, pegou um bocadinho. Perfeito. Top demais. E aí a gente vai percebendo. As nossas decisões, ela vai trazendo essa clareza. As nossas... que nem falou aqui, ó, esse desejo alimentado. Tamo junto, gente? A Maria, ela veio aqui, ó, eu vou contar um spoiler. Só para colocar o decreto nosso, né, Maria? Aí, ó, como a Maria é braba. Só para colocar o decreto aí. Gosta assim. Tamo junto? E hoje o decreto é para você se conectar com Jesus, para você se conectar com paz, se conectar com alegria, com sabedoria, com ótimas decisões. Porque quando a gente se conecta com Deus, a gente tem mais clareza. Não é que a gente vai errar ou vai ter aflições. O próprio Tiago fala sobre isso. Mas a gente vai ter uma clareza mental, saber que as coisas vão passar, são momentâneas, que Deus está com a gente. Muda o jogo. Muda o jogo. Olha lá. Falei, Maria é brava. E hoje a gente conecta com isso. A verdade é isso. É um treinamento mental para gerar conexão com o que a gente quer. Boa, Maria. Mandou muito bem. Arrebentou. Certo, turma? Lembrando, hoje é terça-feira, eu tenho meu... Nós somos seres divinos. Eu tenho minha reunião aqui na empresa cedo, então hoje eu faço um pouquinho mais curto. Mas amanhã, entre 5 para 7, 7 horas, já estejam atentos, põe um alarme no celular e amanhã, ó, tá brabo, viu? Eu não vou dar spoiler. É que eu não aguento muito, né? Dá vontade de dar um spoiler. Mas... olha que interessante. O tema é amanhã. Ó. A mente é especialista em justificar nossas fraquezas. Só deixei o spoiler aqui, ó. E vou fugir. Vou deixar spoiler e vou ó, jogar bomba, né? E fugir. Muito bom, legal, Maria. Amanhã eu venho mais brabo, então. Brincadeira. Agora, pegou a visão. A Tânia pegou a visão. Ó. Certo? Turma, um beijo no coração. Até amanhã. Espero vocês, ó. 5 para 7, 7 horas. Tamo junto?